Oi pessoal, bom dia, me chamo Andresa Águida e convido vocês para mais uma série de vídeos Desconstruindo Identidade, onde eu falo um pouco da minha trajetória e da minha identidade, de como ela foi se ressignificando. Convido vocês a curtirem o canal, se inscreverem, clicarem no sininho para receber as atualizações. Bem, hoje eu estou nessa paisagem, com esta bela casa roça. E venho aqui falar um pouco dos 17 anos, que foi uma fase muito interessante da minha vida, onde eu tinha uma plenitude, sabe, assim, de felicidade, assim, porque eu via que eu estava chegando nesse lugar de aceitação, sabe, assim, eu não estava nem aí se ninguém me escolhia nos esportes. Eu não estava nem aí se eu não enxergava, sabe? Eu ia lá para perto do professor, sentava no chão do tablado e ficava copiando e ficava cacarejando com os colegas. E os meus amigos me chamavam de nômade e tal. E com 17 anos também teve a viagem de formatura, onde nós fomos para Porto Seguro, Bahia. E foi um ano também muito forte de acontecimentos, porque foi o ano que o meu avô veio a falecer. E eu lembro de estar em Porto Seguro com a minha amiga no quarto e tal. Ela me encontrou chorando e ela tentou me consolar e ela não conseguiu e ela começou a chorar junto comigo. E assim, para mim foi tão forte esse acontecimento, assim, eu falei assim, nossa, né? Isso é um reflexo de uma amizade, né? Onde o amigo, ele chora com você as tristezas, sabe, assim. E foi o ano que eu perdi meu avô, e o meu avô era uma pessoa muito importante para mim no sentido de parceria. Foi com ele que eu aprendi a sair transitando pela rua, andando a pé. Eu sou uma pessoa que gosto muito de andar a pé. E o meu avô foi sempre uma pessoa que ia a pé para casa dos outros, né? Ele sempre ia visitar um vizinho, ia visitar outro. Eu lembro que eu ia para o interior, eu ia para Minas, eu ia com ele. E a gente ia na casa das pessoas tudo andando, e meu avô era um ótimo parceiro de viagem, sempre gostava de festas, eu me imaginava dançando com ele no baile de formatura. Então tinha umas coisas assim que foram marcantes, né, na presença do meu avô. E mesmo ele, assim, eu lembro no sentido de justiça, assim, porque quando eu tinha uns 13 anos de idade, voltando um pouco à história, eu lembro de questionar, né? Meu avô falava assim, você tem que ajudar sua mãe, você tem que lavar a louça. E eu ficava indignada porque eles pediam isso para mim, mas, por exemplo, meu irmão, ninguém solicitava que ele fizesse isso. Então, assim, eu lembro que com 13 anos esse senso de justiça já bateu em mim, assim, no sentido de por que eu, né? Por que as mulheres têm que fazer as coisas? Por que os homens também não têm que fazer? Por que os homens também não têm que colaborar? Então, assim, eu já sentia um desejo de estar em um ambiente mais colaborativo, né? E sentia como havia resistência nesse sentido, assim, como tudo era masculinizado, né? Eu com 13 anos já tinha essa revolta, né? Porque assim, qual que era o meu itinerário? Chegar do colégio, que eu estudava de manhã, almoçava e eu tirava uma hora para ler meus gibis. Eu sentava no sofá e lia os meus gibis, né? Então, assim, era a minha curtição, né? Enfim, né? Depois da partida do meu avô, assim, né? Eu lembro que ficou um grande vazio, mas ao mesmo tempo também, né? Eu tinha essa felicidade, né? De ter atingido essa superação, né? E mesmo na viagem de formatura eu lembro que quando eu era mais jovem, né, eu queria sempre estar junto com as pessoas, então assim, às vezes eu nem passava um protetor solar direito no corpo e já saía para estar junto. E eu lembro que na época de Porto Seguro ainda eu dizia assim, falava, gente, eu tenho esse tempo, eu preciso me proteger. Se vocês querem ir, vocês vão. Tchau, vão com Deus. Mas tipo assim, eu tenho que fazer todo esse ritual do protetor solar e tal, para estar exposta ao sol, para ir com vocês para a praia. Então assim, eu assumi que tinha esse ritual, que eu tinha esse hábito, e quem quisesse me acompanhar, quem quisesse me esperar, ótimo, quem não quisesse, um abraço. E com 17 anos também eu lembro de ter a primeira vez que eu realmente fiquei extremamente, acho que bêbada assim, sabe, assim, as minhas amigas sempre lembram
de que eu falava muito de uma festa na piscina, que eu acordava as pessoas de madrugada para ir para a festa na piscina. Mas eu acho que quando o meu avô morreu, eu acho que eu fiquei tão assim, né? Porque eu estava em Porto Seguro, estava na Bahia, e eu lembro que eu fiquei muito desnorteada e as pessoas convenceram que não valia a pena eu voltar por causa da morte dele, que eu não podia interromper. Estava no segundo dia da viagem de formatura. E nisso as minhas amigas, assim, meus amigos próximos foram muito importantes nesse processo, né? E eu lembro, né, de ter construído relações fortes com professores, assim, na época do colégio mesmo também, assim, fases de laboratório, né? Eu lembro dessa coisa do laboratório no período da tarde, onde que era o lanche da gente. Eu levava um pacote de bolacha Bona, um pacote de bolacha recheada, gente, eu comia metade do pacote. E eu comia uma coxinha de frango com catupiry da Célia, com uma Coca-Cola. Vejam bem, gente, olha isso, né? E voltando ainda um pouco, né, nessa época da patinação, que eu convivia muito com esse primo, né? Eu lembro que a gente tinha hábito de, também isso, né, nos 14, 15 anos assim, de varar a noite. A gente chamava de varar a noite, que era passar a noite em cima de um telhado de uma casa, comendo paçoquinha e bebendo Coca-Cola. Gente, pra mim era assim um estado de felicidade máxima, sabe? Assim, de estar com uma pessoa com quem eu queria estar, comendo coisa que eu amava comer, bebendo Coca-Cola e passando a noite acordada. E a gente ficava cacarejando, a gente sempre tinha assunto, sempre tinha assunto para falar. Então, assim, foi uma fase muito gostosa, assim, essa acho que a aceitação, ela mostra como outras coisas são pequenas e a gente começa a olhar para outras coisas tão mais importantes, tão mais marcantes. E eu vejo como as amizades foram marcantes, os momentos na escola que eu vivi foram marcantes, né? Eu lembro de foi a época do livro do ano, na escola também, e foi uma época boa, porque eu gostava de transitar entre as salas. Eu tinha amizade com todo mundo, desde os funcionários até os professores. E eu esqueci, parece que eu tinha esquecido que eu era albina. Parece que era o primeiro ano que eu esquecia que eu era albina, ou que eu tinha problema de visão. Então, assim, foi um ano de muitas realizações, assim, um ano muito marcante nesse sentido. E eu lembro, né, também dessa fase de adolescência, gente, que com 13 anos de idade, voltando um pouco a história de novo, né, foi a época que meu pai, eu fui para a praia com meu pai, e meu pai viu uma casa, achou interessante, e no ano seguinte, quando eu tinha 14 anos, ele resolveu comprar a casa. E eu lembro dessa fase com 13 anos, eu lembro de ter ido a primeira vez no mar sozinha. Como eu me identifiquei com essa coisa do mar, né? Como o mar, ele tem uma significância forte em mim. E eu lembro de estar sozinha, eu era muito arteira, né? Eu lembro de, com 16 anos, eu e meus primos, meu primo quase nos afogamos, né? Porque eu era muito espoleta, eu gostava de ir pro fundo, gostava de ficar lá nas marolinhas. E assim, todo ano a gente ia pra praia, gente. Albina e tudo mais, todo ano em janeiro a gente ia e ficava 15, 20 dias na praia. Era um período muito bom, passar o carnaval na praia era muito bom, sabe, assim. E na plataforma, fazer as dancinhas dos axés lá, sabe, assim. Foi uma fase muito gostosa, jogar água nos vizinhos quando eles passavam pela rua. Foi uma fase muito alegre essa, 14, 15, 16 anos.